Olá, pessoal. Vamos abordar aqui a aula número 9 e sobre a teoria eletromagnética usando as equações de Maxwell. O objetivo é aplicá-las à determinação de propriedades radiativas dos materiais. Isso é tratado no livro do Siegel Howell, capítulo 4. Essa teoria eletromagnética foi apresentada em 1864 por James Clerk Maxwell e, como destaque, ela apresentou a união das teorias de campos magnéticos e elétricos. Também se chegou, após a medição de velocidade de propagação, de que a velocidade era a mesma da velocidade da luz e, por consequência, que a luz também é uma onda eletromagnética. Para a determinação de propriedades, se faz uma abordagem na interface entre dois meios e, com isso, se chega a esses valores, como veremos mais tarde. Alguns detalhes que se considera, por exemplo, que a interação entre aonde a superfície é a interação ideal, quer dizer, a superfície é limpa e lisa, então é uma superfície especular e não se considera qualquer aditivo, oxidação, pintura, rugosidade da superfície. Apesar das limitações, ela mostra, de modo geral, o comportamento das propriedades em condutores e isolantes elétricos, né? As equações de Maxwell na forma diferencial são dadas pela 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e envolve intensidade de campo elétrico e campo magnético e as propriedades do meio. Então, a primeira equação, o divergente do campo, da intensidade de campo magnético, é 1 sobre a permissividade elétrica, variação do campo elétrico com o tempo, e ainda a intensidade de campo elétrico dividido pela resistividade elétrica do meio. Também tem uma equação similar, que é o divergente do campo elétrico, né, igual à permeabilidade magnética vezes a variação do campo magnético com o tempo, e as demais equações são equações de conservação para o campo elétrico e para o campo magnético. Então aqui está mostrado cada variável, né, as suas unidades para facilitar um pouco. Então, campo elétrico é Newton por Coulomb, campo magnético é Coulomb por metro segundo, permissividade elétrica, Coulomb quadrado por Newton metro quadrado, permeabilidade magnética, Newton segundo quadrado por Coulomb quadrado, e a resistividade elétrica, que seria Ohm vezes metro, né? Na foto aqui, dá para ver as mesmas equações, talvez com uma nomenclatura diferente e às vezes com alguns termos um pouco diferentes, né? Mas no mesmo conjunto de equações expresso talvez de outra forma. Para deixar um pouco mais claro, né, tentar esclarecer um pouco mais essas variáveis envolvidas, o exemplo mais simples, a aplicação mais simples que se conhece, é de um condutor elétrico com um certo comprimento L, uma área de seção A. Então, a resistência elétrica, né, que é comumente usada em ohm, seria a resistividade elétrica vezes o comprimento sobre a área. Então, a propriedade do material seria a resistividade elétrica, né? Essa que aparece nas equações do slide anterior. Se temos duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa, de uma certa distância d, elas vão se atrair através de uma força F. Então, uma carga tem intensidade Q1, outra Q2, e a fórmula que daria essa força de atração seria o produto das duas cargas pela distância quadrado e 1 sobre 4π vezes a permissividade elétrica, no caso, né? Essa permissividade elétrica no vácuo tem esse valor aqui. Esse é o exemplo, então, para a parte de campo elétrico, né? Então, devido ao campo magnético, então teria uma fórmula semelhante em que as duas correntes, né, que percorrem os condutores são consideradas, a força entre os dois condutores,
a distância e o comprimento dos condutores, então isso é colocado dessa forma, né? E assim tem-se que a força depende da intensidade das correntes, da distância, do comprimento dos condutores e a propriedade do meio, que é a permeabilidade magnética dividida por 2π, né? Então aqui tem 6 unidades, né, da permeabilidade do vácuo, e lembrando que o ampere é um coulomb por segundo, né? Essa abordagem diferencial, ela foi feita pelo Siegel-Hall e será aplicada depois. Para deixar mais claro como funcionam essas equações, nós podemos dar uma observada na forma integral dessas equações. Isso pode ser obtido do livro de óptica, né, do Resch, né, em que apresenta todos esses esquemas, né, essas equações na forma integral, um pouco mais fácil de entender, talvez, né? Então, a primeira equação, né, diz que a integral d vezes dl no contorno de né, temos aqui uma área A, né, e um campo magnético, as linhas de campo magnético na vertical. Então, imaginando aqui um determinado contorno com uma determinada área, né, elemento de área ds, né, o elemento de contorno é dl. Então, se existir uma variação de H com o tempo, né, da intensidade de campo magnético com o tempo, na área A, né, se ela existir, ela acaba gerando uma circulação, né, ou um campo elétrico no contorno, né, como está mostrado aqui na figura. Então, isso demanda a existência de uma variação com o tempo. O campo magnético tem que variar com o tempo. Um campo magnético estático não causa um campo elétrico, né? Como corrente alternada, né? Então tem que ser variável, né? A forma dessa equação é o teorema de Green, né? Então está mostrado aqui, né? E que relaciona a integral em área com a integral de contorno, né? A segunda equação é chamada de lei de Ampère, né? E nesse caso, então, é invertido, né? A existência de um campo elétrico variando com o tempo gera um campo magnético ao redor no contorno, né? Como na figura anterior. A lei de Ampère não tinha claramente a mesma forma da lei usada por Maxwell, né? Ela se restringia à primeira parte aqui, esse J é a intensidade de corrente, né? Então, era corrente, então J vezes ds, então se aplicava a um condutor, né? Então, um condutor com uma corrente, é o caso de um eletroímã, né, gera um campo magnético que pode atrair o núcleo, né? Isso é usado em motores, geradores, né, e relés e assim por diante, né? Então, a equação de Ampère se apresentava com essa forma. Maxwell buscou uma analogia, né, para ter uma equação semelhante à anterior e desculpa, o experimento que mostra isso. Esse experimento com 2 capacitores, então, aqui na parte externa, onde tem-se os condutores, se aplica a equação de Ampère, né? Enquanto que no interior do capacitor, onde tem-se o campo elétrico variando com o tempo, gerando um campo magnético, então seria a analogia feita por Maxwell, né, para o conjunto de equações, né? Então, a terceira equação para o campo magnético se deve à lei de Gauss, né? Então, ele coloca um ímã, né? Tem aqui as linhas de campo magnético e um certo domínio, uma certa área, né? Um certo volume de controle. Então, ele diz que o H vezes ds se anula, né? Então, as linhas que cruzam esse campo têm um fluxo nulo, né? Tanto entra quanto sai, então fecha um fluxo igual a zero, né? E a quarta lei
é referente ao campo elétrico, também a lei de Gauss, e com isso uma carga elétrica em repouso, né? Ela gera um campo elétrico e um volume de controle colocado dessa forma diz que o fluxo de campo elétrico depende da carga, né? Se a carga for nula, o fluxo é nulo, tá? Então, essas são as equações na forma integral, né? Alguns exemplos de aplicação vêm do Richter, né? Para deixar mais claro, então, na primeira figura, se tem aqui uma bobina primária, então essa bobina primária está ligada a uma bateria e a uma chave, né? Quando se liga essa chave, gera-se um campo magnético variável, né? E uma bobina secundária recolhe esse campo magnético e leva a um galvanômetro que vai acusar um pulso, né? Por causa da variação do campo quando se abre e se fecha a chave, né? Isso é os primórdios da pesquisa lá de Faraday, mostrando aí a atuação dos dois campos, né? Atualmente nós temos a possibilidade aí de fazer uma linha de transmissão, gerar um sinal, né, uma onda eletromagnética de rádio, por exemplo, através de uma antena em que um elétron, né, fica oscilando nessa antena e produz então um campo elétrico que se propaga no espaço, né? Nessa outra figura se tem um campo magnético, as linhas de campo magnético aqui, né, colocadas paralelas, né? Elas variam com o tempo, sempre essa ideia, e quando elas variam com o tempo, então se pode colher uma força eletromotriz perpendicular a esse campo magnético, né? À medida que se inclina esse anel, né, se diminui essa força, se ele estiver alinhado com o campo, então o fluxo de campo será nulo e nulo também será a força eletromotriz, né? Aqui então se produz uma onda eletromagnética com antena, como lá em cima, e um automóvel com uma antena de rádio consegue captar essa onda e se transformar aí no sinal e vai para o rádio e pode ser transmitida aí a onda de rádio ser recebida no automóvel. Para se gerar onda eletromagnética, né, então tem vários meios, né, dependendo do caso, né, dependendo do comprimento de onda, né. Em princípio, um campo magnético, né, nesse sentido, com uma partícula girando no anel, gera um campo elétrico nesse sentido, né, como se tivesse um pequeno trem girando no trilho e o farol apontando para frente, né? Então esse campo variável gera um campo elétrico nessa direção. Bom, isso é usado para radiação síncrotron, né? Já de 1940 mais ou menos, aqui ele foi o gerador de síncrotron de pesquisa já é de 70, já são equipamentos maiores, em que se produz uma energia muito potente, né? Como veremos mais adiante, né? Então, é necessário, né, que a partícula seja acelerada, né, que o elétron seja acelerado. Não pode ser estático e não pode estar em velocidade constante. Como se acelera, se coloca no anel e a aceleração está girando em velocidade constante, mas tem aceleração centrípeta e se oscila, faz ele oscilar ao entorno da trajetória, produzindo então aí raio-x, raios gama ou luz visível, conforme for, né? De passagem aqui um outro detalhe, nós temos um medidor de vazão, né, que mede a velocidade de fluxo de água ou de qualquer fluido que seja condutor elétrico, né? E ele é formado por uma bobina na parte superior, outra na parte inferior, então tem um campo magnético atravessando a tubulação, né? A tubulação ela é livre, não tem praticamente nada aqui no interior, mas ele gera um campo magnético e conforme a velocidade, né? Então tem-se um campo elétrico que é coletado na lateral aqui com
eletrodos na lateral, né? Isso é calibrado e tem então a vazão dependendo da velocidade se aplicável para fluidos, para líquidos condutores, né? Então, o campo sinal depende da velocidade, da intensidade de campo e do diâmetro, que é a distância entre os eletrodos. É um equipamento de medição de vazão bastante útil, né? Voltando ao síncrotron, temos aqui uma foto do ESRF, European Synchrotron Radiation Facility. É um equipamento chamado de terceira geração, está situado em Grenoble, na França. Então, esse é o anel de circulação dos elétrons. Existe um anel de armazenamento, um acelerador linear, e tudo isso é mais ou menos subterrâneo, né? É uma grande instalação, né? E que proporciona um feixe de raio-x muito potente para experimentos, né? Isso aqui é situado ao sul da cidade. Isso aqui é um reator nuclear de pesquisa, né? Então tem uma série de elementos aqui de uma área tecnológica de pesquisa. São vários síncrotrons já no mundo. Esses 3 aqui são os mais potentes, né? E de 6, 7, 8 gigaelectronvolts, isso é a capacidade do feixe, mas eles normalmente trabalham em raio-x, né? Chama-se hard X-rays, né? De 0,10 a 0,01 nanômetro, né? Então é praticamente a faixa final do raio-x, né? De grande poder de penetração. E isso aqui dá uma potência muito grande, né? E de cerca de 100 bilhões de vezes um raio-x de hospitalar, né? A circunferência desse de Grenoble é de 844 metros, né? Já o APS, né? Advanced Photo Source, é em Argonne, em Illinois, nos Estados Unidos, né? E enquanto que o Spring 8 Super Photo Ring 8 gigaelectronvolt está situado no Japão, né? Então são grandes elementos, né? Aqui as linhas de luz, quer dizer, são as bancadas de trabalho. Esses equipamentos, eles têm o desvio, né, de parte do feixe, e essas bancadas de trabalho é onde cada pesquisador pode fazer o seu experimento, né, com raio-x em qualquer área que ele tiver a sua pesquisa, né? E com isso ele aluga um determinado tempo, como se faz com um telescópio, como se faz com um túnel de vento, né? Essa última foto é o LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncroton, está situado em Campinas, né, São Paulo, Brasil. Está em construção o Sirius, que é o maior, né? Então esse aqui tem 18 linhas, isso aqui trabalha no visível, né? 18 linhas de luz, quer dizer, 18 postos de trabalho, né? Então, para ter uma ideia de como se pode gerar, então, essa radiação eletromagnética, né, de certa forma, mas em outras áreas aí, né? No visível, no raio-x, né? Para pesquisa em geral. Voltando às equações de Maxwell, né? Então, aqui a abordagem feita pelo Sigmund Howell, e começando aqui com um meio dielétrico perfeito. Então, considera-se que a resistividade seja muito grande, ou seja, o não condutor elétrico, e com isso a equação perde o último termo, né? Aqui foi aplicado ao sistema cartesiano, né? Lá no início tínhamos as equações na forma vetorial, né? Então, lembrando aqui da primeira equação, a 4.1, né? Em que o R é muito grande, então esse último termo desaparece. E o rotacional do campo magnético pode ser expresso através dos elementos desse determinante, né? Então temos os componentes na direção IJK, né? Então a primeira na direção I fornece essa equação, 4,5A. Na direção J, a segunda equação, né? Direção X, direção Y, direção Z, né? Aqui está o vetor, né? Então, tem-se dessa primeira equação,
né, 3 componentes. Né? O mesmo trabalho é feito para a equação 4.2, que resulta em mais 3 equações. Né? Olhando, é praticamente a mesma forma, né? Mudando aí a propriedade final, mas é praticamente o mesmo formato. E as equações de Gauss, né, que são apenas equações de conservação, elas fornecem então a variação em x, variação em y, delta x, delta y, delta y, delta z igual a zero. Igualmente para as componentes do campo magnético. Então, essas são equações já no sistema cartesiano. Né? Precisamos definir algumas coisas antes de entrar no problema. A primeira é o plano de incidência. Né? O que é o plano de incidência? Então, aqui tem uma superfície que vai ser analisada, a sua normal, e o feixe em vermelho está chegando aqui. Ele tem um sistema de coordenadas de origem, x, y, z. Né? Está oscilando aqui. Então, o plano de incidência é definido como formado pela normal e pela direção de incidência. Então, esse é o plano de incidência que nós vamos sempre referir a ele. Né? A primeira hipótese aqui, para simplificar as equações, é a hipótese de que a onda de incidente é plana. Né? Isso quer dizer que não há variação nas direções y e z. Né? Isso na prática, o que quer dizer? É muito fácil, né? De analisar uma radiação solar. Se eu tomo a radiação solar no dia de céu claro, né? E então, tanto faz eu colocar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto ou nesse outro ponto, a intensidade não vai mudar. Né? Em princípio, não muda, né? Então, eu posso dizer que a frente de onda é tal que não muda. Né? Qualquer ponto que eu tome aqui, a intensidade é a mesma. Essa hipótese não vale para equipamentos. Por exemplo, se eu tenho uma lâmpada gerando um feixe, né, de luz visível, e tenho uma lente ou um espelho que produz um feixe paralelo, dentro desse feixe paralelo não posso fazer essa hipótese porque no centro a intensidade é maior, ela diminui um pouco para a periferia do feixe. Né? Mas vamos considerar então esse caso, né, de que a onda incidente é plana, e com isso as derivadas em relação a y e em relação a z são nulas. Né? Isso simplifica bastante as equações, como podemos ver aqui. Né? Então, da equação em relação à variação do campo magnético, né? Delta Hz, delta Y, delta HY, delta Z resulta nula. Né? Então, ficamos apenas com esse primeiro termo, o mesmo para variação do campo elétrico, né? Em relação a delta Y, delta Z, delta Y, resulta nulo. Né? Então, ficamos apenas com esse último termo. Né? Na segunda parte, né, a componente em relação a Y aqui do campo elétrico, né? Então, desapareceu delta HX, delta Z, e aqui desapareceu o delta HX, delta Y. Né? Desapareceu aqui. Idem à direita. Então, as equações ficam mais simples, né? Já temos apenas duas componentes, aqui, duas aqui. E aqui, simplesmente, né? Delta x igual a zero, delta hx, delta x, delta zero. Né? Então, o resultado das duas primeiras com as duas últimas nos diz que Ex e H, as componentes Ex e Hx não variam com x, nem com o tempo. Isso não ajuda muita coisa, só estabelece este ponto. Né? Então, vamos adiante, no sentido de simplificar as equações, a 9b, né? E a 9c, elas podem ser diferenciadas, né? Então, 9b e 9c em relação a t, né? Com isso temos a derivada cruzada aqui e aqui também, né? Enquanto que a 10b e a 10c em relação a x. Então, parece uma derivada segunda, a derivada cruzada
neste último termo, né? Então, aqui foi feito de modo que, somando essas duas, né? Somando essas duas, nós vamos ficar com vamos eliminar, né? Somando essas duas, nós vamos eliminar esses termos, né? Cruzados, né? E ficamos com ΔY, ΔT e ΔY, ΔX2, né? Foi separado já para perceber aí o caminho, né? Enquanto que aqui a ideia é sempre eliminar a derivada cruzada, né? Que é a mesma. Então, temos aqui ΔHY, ΔX, ΔT, ΔH-HY, ΔX, ΔT. Então, substituindo, nós vamos ficar com essa última aqui, né? Então, resulta, no momento, a 413A e a 413B, né? Que são as equações para ΔEY, variação de EY e EZ, né? Na direção X e com o tempo, né? Bom, então, temos duas equações para resolver em relação ao campo, os componentes de campo elétrico EY e EZ. Mais uma consideração, vamos considerar, nesse caso, uma simplificação a mais, é que exista uma polarização no plano XY, de modo que EZ seja nula. Mais tarde, nós vamos ver como se faz isso, mas vamos adotar aqui, colocar no feixe um polarizador, e esse feixe, então, esse polarizador permite apenas o campo elétrico vibrar na direção Y. Ele absorve a vibração na direção Z. Então, com isso, nós ficamos apenas com a equação 13A, que refere-se a Y, a variação com X e a variação com o tempo, né? Logicamente, quando se tem Y, tem-se também o HZ, né? Porque a variação do campo elétrico gera uma variação de campo magnético perpendicular, né? Como nós vimos lá na forma integral lá das equações. Então, o fato de ter EY implica em ter HZ, né? Correndo perpendicular sempre, né? Então, aqui, positivo, negativo, isso aqui vai também positivo, negativo, né? Então, ficamos com EY e com HZ em consequência, né? Variando com o tempo. Então, isso, na verdade, é a equação da onda, né? E a equação da onda é resolvida no livro do Kreis e Normington, tem a edição lá de 2011, né? Usando o método de separação das variáveis, né? Não vamos usar isto aqui, ele vai buscar aqui a solução diretamente, né? Então, só lembrando, nós temos essa equação a resolver, mas temos esta outra equação em relação ao HZ que nós vamos precisar mais tarde, é 415 aqui, né? Então, seguimos adiante, né? A solução dessa equação na componente do campo elétrico na direção Y, ela pode ser dada pela sua amplitude vezes a exponencial de ômega-t. O que é a exponencial de ômega-t? É dado pela identidade de Euler, né? Mostrarei mais tarde como se obtém isso, né? Que é uma função senoidal ou cossenoidal somada dessa forma, né? Isso aqui é o mais genérico possível, né? Então, se pode apresentar a solução dessa forma ou desta forma, né? E, logicamente, aqui nesta equação ainda não temos a posição do ponto, né? O x da equação. Temos apenas variável independente e tempo, né? Então, isso é válido para a posição nula. Quando x for igual a zero, a onda oscila. Quando passa ali, ela oscila, né? Então, como é que se introduz a variável x na equação, né? É simples, né? Ele estabelece que num certo ponto x, né, após um certo tempo t, ele vai ter a mesma intensidade que num certo ponto p, né, num tempo anterior, né,
quanto é o tempo anterior, x sobre c, né? X é a distância e c é a velocidade de propagação, isso aqui dá um tempo. Então, nessa posição, a amplitude será a mesma de um tempo anterior, né? Quando ela passou aqui na posição nula. Então, essa introdução da distância x aparece simplesmente colocando aqui t menos x sobre c. Então, a expressão passa a ter esse formato, né? T menos x sobre c, né? E isso aqui está uma forma complexa, né? Por enquanto é uma forma mais conveniente para integração, derivação, né? E se usa essa forma ou outra forma, né? Então, aqui tem algumas mudanças de variável, né? Por exemplo, a velocidade de propagação da onda pode ser representada como 1 sobre raiz de permeabilidade e permissividade elétrica, né? Magnética e elétrica, né? Isso então em relação aos meios, né? No vácuo seria μ0 e γ0, né? E com o tempo, né, com a pesquisa, se mediu a velocidade da luz, se mediu a velocidade dessa onda, chegou à conclusão que representava também a velocidade da luz, e chegou à conclusão que a luz era também uma onda eletromagnética que oscilava no sentido transversal, dessa forma, né? Então, isso foi um acontecimento bastante importante na época, né? Que uniu as duas teorias aí de quem pesquisava com onda eletromagnética em laboratório, né? Através de circuitos elétricos, né? E chega à conclusão que é de mesma natureza que a luz, né? Trabalhando um pouquinho mais aqui nas propriedades, né? Ômega, que é uma espécie de velocidade angular, é 2π vezes a frequência νi, que é 2πc sobre lambda ou 2πc0 sobre lambda zero, né? Então a frequência é c sobre lambda, né? Ou c0 sobre lambda zero. Ômega em radianos por segundo, frequência em hertz. A frequência independe do meio, já foi falado isso, né? Introduz aqui, lá no início falamos sobre isso, n é c0 sobre c, e n é o índice de refração, né? Então, 1 sobre c pode ser representado como n sobre c0, né? Esse n é a parte real do índice de refração, como veremos em seguida, né? Então, substituindo na equação original, podemos ter de uma outra forma 4/16b como sendo iômega-t n sobre c0x, né? Diferente dessa primeira aqui, né? A conclusão dessa equação é que não há nenhuma absorção de radiação, ela simplesmente se propaga oscilando, né? E variando conforme x e conforme o tempo, mas não diminuindo a sua amplitude, que é o EYM, né? Na simbologia aqui, né? Isso porque se considera que o meio tem resistividade infinita, né? Então ele permite essa propagação. Então, para o meio que tenha uma resistividade elétrica infinita, quer dizer que reduza, atenue a radiação, né, ao longo da sua propagação, simplesmente é introduzido um termo exponencial para isso, né? Exponencial de menos ômega barra C0 vezes Kx, onde K seria o fator de extinção do meio, ou de atenuação do meio, né? Em vez de resolver novamente a equação, simplesmente multiplica por essa exponencial. Juntando os argumentos numa mesma exponencial, se tem essa outra forma, né? T menos N menos IK, né? Então, aqui tem um produto, né? N menos IK, X sobre C0, né? Ou ainda, esse N menos I vezes K pode ser resumido como um N barra, e sendo o N barra o índice de refração complexo, chamado índice de refração complexo, né? Essa equação é igual a 17b, no caso, é igual a 16b da página anterior, ou do slide anterior,
simplesmente substituindo n por n menos ik ou por n barra, né? N barra no lugar de n, né? Essa então é a equação a ser usada. Claro que ela pode ser expressa também em termos de cosseno e seno usando a identidade de Euler, né? Os argumentos são os mesmos, né? a mesma amplitude, né? Então cosseno ômega, né? E seno ômega e argumento aqui, né? Como está ali. Tratando-se de energia, né? O objetivo nosso é saber como funciona em termos de energia, né? Não intensidade de campo, né? Então, quanto transporta, né, o feixe, né, de onda em termos de energia, né? O fluxo transportado, né, em watt metro quadrado é dado pelo produto vetorial intensidade de campo elétrico e intensidade de campo magnético. Esse S é chamado de Poynting Vector. Point Vector, em homenagem a John Henry Poynting, da Birmingham University, né? E uma particularidade, uma curiosidade, que Poynting também é responsável pela denominação do efeito estufa, feito em 1909, né? Então, como se chega à energia neste caso em análise? Nós precisamos do módulo de S, já que nós temos a componente EY vezes a componente HZ, nenhuma outra, por enquanto, né? Então, lembrando que o EY, né, da página do slide anterior, é dado dessa forma, precisamos do HZ. O HZ nós podemos buscar na equação 10C, que está repetida aqui, né? Então, ΔY, ΔX é menos μ, ΔHZ, ΔT. μ é permeabilidade magnética. Para chegar a isso aqui, precisamos usar essa expressão. Ou seja, primeiro vamos derivar y em relação a x, né? Então, derivando dessa forma exponencial é mais fácil de trabalhar, em vez de derivar seno e cosseno, deriva exponencial, né? Então, o argumento que está aqui vem para o exterior, né? E ômega t menos n menos ik, né? Barra C0, né? Então, vem para a frente aqui, né? Sinal negativo, né? Outra variável, tempo, né? Então, não aparece ali o sinal negativo. E a própria função, né? A própria função repetida, né? Então, a própria função repetida é o próprio EY, né? Então, esse seria o resultado da derivada, né? Essa parte da derivação do argumento e a própria função novamente. Então, esse é o ΔY, ΔX, que é igual a menos μ, ΔHZ, ΔT, como veremos em seguida, né? Então, esse resultado, né, permite determinar o valor de HZ. Como? Aqui está, né, na sequência, né? Então, para fazer isso, temos que derivar, né? Ou integrar, melhor, integrar em relação ao tempo, né? Então, na integração em relação... Bom, esse argumento já tínhamos, né? Aparece aqui o μ dividindo, né? O sinal negativo nas duas partes, dois lados, aparece, né? Então, em ômega n menos ik sobre C0 e sobre μ, né? Sobre μ, integral dy dt mais c, né? Uma integral sem limite, mais c. Mas o argumento é que C deve ser nulo, porque se zerarmos o campo elétrico, não existe campo magnético. Então, C é igual a zero, né? Então, a integral passa a ser colocada dessa forma, y exponencial de ômega t menos n menos ik x sobre C0, C0 aqui, né? Então, dt, né? A integração, nós temos que colocar o argumento ao contrário, né? Então, a integração é no tempo. Então, o argumento no tempo, isso aqui é em x, não aparece. Então, o tempo é menos i ômega, né? Tem que dividir. Vezes o próprio EY, que está aqui, né? O próprio EY, né? Então, n menos ik μ sobre C0, e ômega já foi simplificado aqui, né?
Então, isso é Y, esse na parte de cima é o N barra, tá multiplicando. Então, o S seria simplesmente o produto dos dois, né? Y vezes HZ é Y vezes N barra sobre Mi0 C0 vezes o Y, ou seja, N barra Mi0, Mi sobre C0, né? E Y. Então, essa é a 424 que dá o valor da energia transportada do componente do point vector do módulo desse vetor, né? Quanto que é o decaimento dessa energia através do meio, né? Aqui estamos tratando ainda de componente de campo elétrico, né? Campo elétrico vibrando na direção Y, né? Então o vetor point vector aqui, o vetor pointing, né? Seria o produto dos dois, como já vimos, né? O S teria então essa forma, né? Substituindo aqui o Y, teria essa forma. Aqui está ao quadrado, que é y ao quadrado. Elevar ao quadrado significa amplitude ao quadrado e no exponencial multiplicar por 2. Né? Essa primeira exponencial vezes 2, a segunda exponencial vezes 2. Né? Então, ômega, por sua vez, é 2π C0 sobre lambda 0. Ômega sobre C0, que aparece aqui, pode ser colocado como 2π lambda 0. Então, a equação finalmente passa a ter essa outra forma, y ao quadrado exponencial e 2 ômega t nx sobre c0, isso não se altera, mas na parte da atenuação, nós vamos ter menos 4π kx sobre lambda 0. Tá? Essa é a parte da atenuação. Se nós estudarmos um pouco mais, lá no Siegel capítulo 12, Siegel-Hauer capítulo 12, e em outras áreas se usa muito isso, e a intensidade é o I0 vezes N menos AX. Né? Então, se estamos entrando em um determinado meio, né, com radiação, com luz ou com feixe de nêutron, por exemplo, se houver absorção, ele decai, né, a intensidade vai caindo segundo essa exponencial. Então, isso é o coeficiente também chamado de coeficiente de absorção. A relação entre os dois é dada por essa expressão aqui, né? Então, é exponencial de N menos AX, então com isso A passa a ser igual a 4π vezes K sobre lambda 0. Enquanto o K é adimensional, né? Para nós, K é adimensional, é N menos IK, né? Aparece então o N é dimensional, o K também. O A é dado em metro na menos 1, né? Já que o argumento da exponencial é adimensional, A vezes x é adimensional, então o A é metro na menos 1, né? E isso é a propriedade do material, assim como K é a propriedade do material, mais adiante vamos explorar isso. Ambos são chamados de coeficiente de absorção, não tem um nome particular, ou coeficiente de extinção, mas não tem a distinção de um para o outro. Sabe-se, claro, que um tem dimensão, o outro não. Né? Então, com isso, encerramos essa parte, né? Dividida em da teoria eletromagnética foi dividida em 3 partes, essa é a primeira, né? E fechamos aqui a aula, agradecemos a atenção e a sequência temos a segunda parte e depois a terceira. Tá? Então, muito obrigado.